fui aprender que comunicação é muito mais do que o que a gente fala, é como a gente fala, é entender mais sobre gente. E assim eu voltei melhor como pessoa. Ethos é ética. E a ética é as palavras que você fala cabem na sua boca. Para você ser persuasivo, a primeira coisa é a autoridade vem do interlocutor perceber que o que você fala cabe na sua boca, combina com você. O que vão pensar se eu ousar me comunicar, se eu trouxer essa mensagem? E aí, por medo da opinião dos outros, ela acaba enchendo a cabeça dela de caraminhola e não fala. Mais uma semana, mais um podcast Café com Manteiga, você conosco, nós com o maior prazer entrar na casa de vocês, pelas plataformas digitais, inclusive pela TV Poços, sábado às 23 horas, domingo às 17h30 conosco aí. Comigo do meu lado, o Kleber vai falar conosco e vai receber o Wesley Silva. Nós vamos falar sobre comunicação e oratória, não é, Kleber? É isso, e um prazer te receber, Wesley. Para mim, um prazer em dobro, né? Já que a gente já se conhece há algum tempo. Exato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar sobre um tema que eu sou apaixonado. A importância de se comunicar bem em qualquer situação. E eu tive o prazer de descobrir que o Kleber que eu veria aqui hoje é o Kleber que foi nosso aluno ali por alguns meses na Vox2U. Vamos ver se ele aprendeu então, né, Wesley? Ele tá saindo bem, viu, Ildeu? Pelo que eu percebi até agora. Conta um pouquinho da sua história, sua trajetória até chegar na Vox. Aliás, Vox2U, oratória, não é isso? Exato. Vox2U é uma rede de escolas de oratória. Hoje tem mais de 180 unidades no Brasil inteiro. Franqueados. E a minha história com a Vox, ela, na verdade, começa em 2017, quando eu fui aluno lá em Ribeirão Preto. A minha formação é em engenharia de produção, eu me formei em 2011 e trabalhei em vários segmentos da indústria. Nessa época, em 2011, quando eu me formei, eu já estava há 3 anos no segmento metal mecânico. E lá eu aprendia muito sobre os aspectos técnicos e eu me apaixonei pela engenharia e por tudo que tem a ver com a técnica de engenharia. E foi assim que eu fui construindo a minha carreira. Só que que quem faz engenharia faz qualquer coisa, né? Faz até chover, dependendo do dia. Dá aula até de biologia aí, né? Vê muita coisa, é que é um curso muito amplo. A minha é engenharia de produção. Depois eu quero falar sobre engenharia de produção para saber qual a diferença entre engenharia de produção, engenharia mecatrônica, etc. Claro, vai ser um prazer a gente falar disso. E aí eu fui construindo a minha vida baseada na engenharia e na paixão pela técnica. Eu fui aprender a desenhar, fui aprender mais sobre lógica, programação, sobre gestão. Mas na proporção em que eu ia crescendo na carreira de profissional, fui trabalhar em um grupo que tinha vários negócios, um grupo agro, eu fui percebendo que era impossível fugir do relacionamento humano. Que as relações humanas elas estão em tudo. E por mais que eu fosse um bom engenheiro, eu já não estava mais sendo cobrado para fazer uma planta, para fazer um projeto, e sim para conduzir pessoas. E a forma de fazer isso bem feito era pela comunicação. E aí lá em 2017, quando eu me tornei gerente industrial de um laticínio, eu precisei usar a minha comunicação mais do que qualquer coisa. A minha rotina era dar feedback, negociar com o comprador, com o vendedor, participar de reuniões com diretoria, conduzir reuniões com o time, e a matéria-prima era sempre comunicação. Você já tinha sido treinado para isso? Não. E é aí que eu senti falta. Porque eu percebi que não adiantava ser bom tecnicamente se eu não soubesse vender o meu potencial. Fui procurar no Google comunicação para líderes, achei a Vox2U Ribeirão Preto, e eu passei uma semana mergulhado lá, 40 horas em uma semana, desenvolvendo técnica de comunicação. Técnica de oratória e de comunicação. Exato. Eu fui aprender que comunicação é muito mais do que o que a gente fala, é como a gente fala, é entender mais sobre gente. E assim eu voltei melhor como pessoa e passei a indicar para um monte de amigo meu. Eu morava em Guaxupé e um monte de amigo começou a ir, eu falava bem do curso para todo mundo. Tinha Vox lá em Guaxupé também? Não tinha. Na época, eu falei, são 182 franquias hoje. Na época só tinha a Matriz, Ribeirão Preto, e a primeira franquia, que era Sorocaba. Só 2 unidades, sim. 7 anos atrás. Então essa é a história, ou pelo menos o início dela. Aquilo que eu te perguntei, já nós vamos pôr o Kleber na história aqui mesmo, porque o Kleber tem muitas perguntas para você, tá com
Cartela lotada. Tinha que vir preparado. Né? É que, na verdade, assim, a gente nem segue uma pauta muito, não, porque, afinal de contas, a conversa tem que fluir naturalmente, normalmente. Claro. Esse é o tema central de uma comunicação. É o que faz o podcast ser gostoso, né? É uma conversa informal. Faz que ele seja flexível, né? Agradável, palatável, né? Para quem está nos assistindo. Sem dúvida. Bom, então, a pergunta, assim, um questionamento que eu quero te fazer é com relação à engenharia de produção. Qual a diferença da engenharia de produção de um engenheiro mecatrônico ou de outra especialidade dentro da indústria? Qual que é a função do engenheiro de produção? Eu costumo dizer que o engenheiro de produção ele é um elo entre as engenharias que são mais técnicas. Então, tem muito engenheiro raiz que ele vai brincar com a engenharia de produção. Ela não tem uma base com tanto cálculo quanto a engenharia elétrica, mecânica, mecatrônica. Mas, em compensação, ela trabalha um pouco mais de gestão. Então, ela consegue ser uma engenharia que transita bem nos aspectos técnicos, mas que também tem muito mais capacidade e ferramentas para fazer gestão de custos, gestão de processos, gestão da qualidade. Então, é uma engenharia que tem uma carga técnica menor, mas, em compensação, uma carga de gestão maior, o que faz com que o engenheiro de produção quase sempre seja líder do segmento que ele atua. Então, quer dizer que no curso de engenharia de produção você não aprende cálculo 1, 2, 3, mecânica racional, mecânica dos fluidos, nada disso? Aprende, tem cálculo sim, 1, 2 e 3, mas aí, por exemplo, mecatrônica já é só a primeira cadeira, não tem 1, 2 e 3 como na maioria das engenharias. Mecânica do sólido só tem a 1. E aí, essa ausência de física, principalmente, permite que existam disciplinas mais específicas, como gestão de custos 1, 2 e 3, gestão da qualidade 1, 2 e 3. E aí o engenheiro de produção ele tem uma visão mais sistêmica e menos aprofundada. Na prática, toda engenharia é de produção, porque você aprende ali a engenheirar alguma coisa. O engenheiro mecânico ele tem uma base uma cauda muito profunda de técnicas mecânicas. O engenheiro de produção ele entende um pouco de cada coisa e muito sobre gestão para ligar as outras engenharias ao corpo estratégico da empresa. Essa é a ideia. Existem algumas ramificações até da própria engenharia que a gente talvez fique assim, que a gente fique confuso. Por exemplo, engenheiro de alimentos, por exemplo. Sim. Engenheiro, você está falando de produção. Quer dizer, eu não sei dividir, saber até onde o limite, onde termina uma função, começa a outra de outro engenheiro. Isso Sim. eu estou falando na engenharia, porque na medicina também acontece a mesma coisa, na odontologia. Viraram tão especialistas, né? Antigamente o dentista, só como exemplificação, o dentista era protético. Hoje o prótese é separado, a odontologia que trata de canal é um. Então, quer dizer, cada um cuida de um setor. Eu estou vendo que na engenharia também, e o Kleber está cheio de perguntas. É muito assim mesmo. Passa a bola para o Não, eu estou vendo que a engenharia está tomando um calor, uma proporção. Que você gosta. É só um esquenta para a gente falar de comunicação e de oratória. É que você gosta de engenharia, eu sei que você gosta. Não é? Mas eu quero pegar alguns cases que eu tive lá com o Wesley na escola que me marcaram muito. Eu vejo a oratória como um mito. Muita gente acha que oratória é um mito. Eu preciso apresentar um trabalho para o meu gestor, eu preciso apresentar um trabalho na faculdade. A oratória não é só para isso, né? Eu percebi lá algumas pessoas que procuraram a oratória para melhorar na sua vida pessoal. Existe realmente esse mito, né? E o que ela influencia na vida das pessoas, velho? O que ela faz de bom para as pessoas, fora do trabalho, fora do profissional? Kleber, acaba que a oratória ela é um veículo para entregar o seu propósito de vida. Muitas vezes a pessoa, por não ter a capacidade de se comunicar de maneira satisfatória ou de não ter a técnica para entender que modulação de voz, expressão não verbal, nível de confiança são importantes, ela acaba travando os resultados da vida dela. Então, quando ela se comunica bem, ela adquire um nível de confiança maior e isso pode acelerar tanto as relações pessoais, a relação com esposa, com filhos. E a gente tem uma coleção enorme de casos de pessoas que às vezes vieram procurar alta performance comercial por meio da oratória, vender melhor, só que ela descobriu que era muito mais do que isso, que ela não confiava nela, ela conseguiu resgatar um nível de confiança novo que fez com que o resultado profissional melhorasse, mas o resultado com as pessoas também melhorasse. Porque se você não se comunica bem, você tende a ter atrito fácil na comunicação. E oratória, especialmente do jeito Vox de ensinar, que é baseado em muitas dinâmicas de reflexão, fazem com que a inteligência emocional e a inteligência interpessoal, que é essa capacidade de lidar com os outros, seja melhorada.
E aí o que pode acontecer a partir disso? Tudo. A timidez, eu acho que uma das principais características com que os alunos procuram também, né? Eu vejo lá, percebi que tinham pessoas muito tímidas e que na terceira aula, quarta aula, já começava a dar um degrauzinho, já subia ali no palco, já começava a ficar à vontade. Porque a timidez atrapalha, né, meu Deus? Eu acho que ela é boa num determinado momento, mas chega uma hora na vida que você precisa se soltar. Sem dúvida. Faz parte, né? Acho que a Vox traz isso para o dia a dia. Tem muita gente que acaba não ousando ter iniciativa em várias áreas da vida por medo da opinião dos outros. Então a primeira coisa que a gente tem que construir no nosso curso de oratória é a autoconfiança para que a pessoa ouse subir no palco, se comunicar, fazer uma abordagem. Tem muita gente que por ser tímida não consegue fazer uma abordagem básica. Quer perguntar alguma coisa para alguém na rua. Se expressar bem e deixar bem definidos seus objetivos de uma forma clara e principalmente atingindo seus objetivos de comunicação. Exatamente. Dizem, Wesley, não sei se você concorda comigo, Sim. que é o segundo maior medo do ser humano é falar em público. Diz que o primeiro é só medo da morte. Tem várias pesquisas, e tem pesquisas até que invertem isso. Que o primeiro medo, o medo mais lembrado, tem uma pesquisa de um colégio americano, eu não me lembro agora, que o medo mais citado é o medo de falar em público. E o segundo... quem morreu não precisa ter medo de oratória mais. Já passou. A não ser que vai ter que ter a tramitação em outro plano. E a parte boa é que a oratória resolve. Agora a morte não vai ter jeito. Não tem como. Mas é pertinente isso que eu estou dizendo? Diz Sim. que o segundo medo é falar em público, né? Ele está no top 3 em qualquer pesquisa. Primeiro, segundo ou terceiro, medo de falar em público. Só que a nossa percepção, o que a gente diz muito na Vox, é que o medo não é necessariamente de falar em público. É de falhar em público. Falhar em público. O que as pessoas têm muito medo e não sabem, não têm essa consciência, é da opinião dos outros. Ela fica vivendo muito em função de o que vão pensar se eu ousar me comunicar, se eu trouxer essa mensagem. E aí, por medo da opinião dos outros, ela acaba enchendo a cabeça dela de caraminhola e não fala. Não ousa se comunicar e acaba deixando de ter resultado porque ela não se comunica. E às vezes não é um aspecto técnico. O problema maior, talvez, Wesley, eu penso que seja o fator sair da zona de conforto. Sim, sim. Você tem que vencer essa barreira para você conseguir se comunicar. Porque se você não sai da zona de conforto, você nunca vai estar em cima lá do palco para falar alguma coisa quando você é chamado. Às vezes, sem estar preparado para ser chamado. Sim. Então você tem que estar sempre preparado. Ou seja, sair da zona de conforto é um item muito importante dentro da oratória, não é isso? Sem dúvida. A pessoa muitas vezes ela está tão enraizada numa emoção negativa na hora de se comunicar que ela trava só de pensar em estar em exposição e ela perde a oportunidade. Às vezes ela vai ser homenageada, as pessoas querem que ela vá lá agradecer, receber um presente, ela fala, não vou nem no evento, porque eu não é confortável. Tem medo de eles me chamarem ali em cima. Não é confortável. Tem medo de ser citado em público. Exato. E tem muita gente assim. Muita. Eu ouso dizer que, se não é a maioria, é uma parte muito significativa das pessoas. Mas pegando aquela pessoa que realmente fala assim, não, eu quero ir. Não, eu vou me jogar. Eu, quando comecei lá, eu cometi alguns deslizes, né? Mas tinha um que o Wesley me chamava a atenção. Toda vez que eu ia começar uma oratória, eu falava, bom. Aí o Wesley falou, por que você começa com um bom? Para pegar impulso. Para pegar impulso. Aí o Wesley falou, Cleber, isso aí é um viciozinho que você tem que melhorar. Qual que é os erros mais comuns? Chama muleta linguística. Muleta. Sim. Eu usava isso como muleta. E o Wesley foi trabalhando isso comigo. Mas Wesley, tem alguns erros que são mais comuns, né? Além da muleta. Tem. Nos vícios de linguagem são muito comuns e as palavras vazias. Quando a gente olha para a nossa comunicação, tem muita gente que uma fração das palavras não são aproveitáveis para a mensagem. Então eu começo com bom, eu encho de vício de linguagem, tipo, então, e aí. Essas palavras, quando você tirar elas, você vai perceber que a mensagem está igualzinha. Então esses atenuadores de fala, esse monte de vício de linguagem, só compromete a mensagem, porque ele bagunça. E qual que é a forma de superar esses vícios de linguagem? Pausa. É a pessoa que não fica à vontade com o silêncio, ela enche de né, viu, tá. Eu conheço um apresentador que fica Ele está mais famoso agora. Está mais famoso agora. Nas eleições. No eleitoral a gente evita dar publicidade para essas pessoas, mas a gente nota claramente que
é uma coisa que passa a ser natural, mas não é natural, não é correto. Não é. Você deixa o telespectador, o ouvinte, cansado daquela repetição. Tem muita gente que fica gago quando vai falar em público. Tem muito, tem muito. E gente que não tem essa característica. Não é que a pessoa é gaga. Não é. Não estou falando do defeito, da gagueira. Mas tem pessoas que travam e não conseguem sair do lugar. Exatamente. É porque ela tá tão ansiosa pensando em 1 milhão de coisas que pode acontecer que ela não consegue organizar as ideias. E o que eu digo é, falar em público, quanto mais parecido for com uma conversa do dia a dia, mais eficiente vai Assim que eu não estou fazendo aqui agora. Batendo um papo. Você está nos ensinando. Mas é uma prosa. É uma prosa, é uma conversa. Tem que ser uma conversa leve. Quanto mais natural for, mais eficiente tende a ser. Mas controlar o nervosismo é muito difícil para algumas pessoas, né, Wesley? A ansiedade hoje é uma coisa tão em voga. Eu fico pensando a gente não pode falar o nome, né? Mas até como você falou da publicidade, mas é uma pessoa que tem uma certa bagagem como apresentador na TV há muitos anos, mas quando ele ficou de frente para as câmeras, ele parece que bateu, a gente percebe um certo nervosismo, parece que ele estava nervoso. Mas você sabe uma coisa, Kleber? Você está falando de uma pessoa que eu estou pensando que é a mesma, que é candidata em uma certa cidade, uma das maiores do Brasil, que eu não vou... Não vamos falar. Não vamos falar exatamente. Pertinho de Poços de Caldas, mas não vamos falar. Sabe qual que é a diferença que eu penso, Wesley e Kleber? Ele está fora do habitat natural dele. Ele está acostumado na emissora dele, com a câmera dele, com o TP que está na frente dele. É a zona de Os conforto. personagens, ele está numa zona, ele sai da zona de conforto. Então essa talvez seja a principal característica das pessoas que travam na frente de uma câmera. E o Deu, eu penso que mais do que ele, a maioria das pessoas tem a ver com isso também. O desconhecido que assusta. É não saber o que vai acontecer. E aí, você percebe que eu falo muito do aspecto emocional porque não tem jeito de não falar. A maioria das pessoas não tem uma deficiência técnica tão significativa, mas ela não tem a atitude de comunicar. E qual que é a questão? As pessoas têm várias teorias que evidenciam que nós temos viés negativo. Para o ser humano é muito mais fácil pensar no que vai dar errado do que no que pode dar certo. Mentalidade catastrófica. Exato. Dizem que lá nos primórdios, na época que a gente era caçador-coletor, a gente precisava ficar olhando para tudo e pensando no que pode dar errado, que podia morrer a qualquer momento. E nós ainda temos esse vestígio de mentalidade onde, numa situação desconhecida, o nosso foco está no que pode dar errado. E é daí que dispara toda a ansiedade, desorganiza os hormônios e a pessoa trava. Ou gagueja, como é o caso do nosso amigo. Tô dando muita dica, hein, Deus, do nosso amigo. É amigo mesmo, conheço ele pessoalmente e tal. Bom, mas aí o que acontece, Wesley? Eu entendo que uma técnica interessante, que você pode até repassar para a gente, se eu estiver correto, é lógico que eu posso estar equivocado, ou até ultrapassar nas minhas teorias. Que isso? É o seguinte, quando você vai falar em público, a primeira coisa que você, principalmente quando você é pego de surpresa, você voltar ao passado e começar, olha, quando eu fazia isso, ou seja, foi a primeira coisa que eu te perguntei, como é que você começou, como é que foi sua trajetória, para te deixar à vontade. Que legal. Aí você vai ambientar e chegar à conclusão que você tem segurança para tocar daqui para frente. Você concorda comigo? Assim, voltar atrás, contar um pouquinho da sua história para estar até ali em cima do palco e dali para frente você pegar uma linha de raciocínio? É um recurso muito útil. Quando você tem que falar ou fazer um improviso... Sim, improviso. Tem que já... Parece improviso, mas você já ter alguns recursos prévios. Sabendo que isso pode acontecer, você já ter o que a gente chama de assunto de apoio. E recorrer a uma estrutura de passo. Assunto de apoio, gostei. Assunto de apoio, que é o que vai fundamentar o entendimento. Eu te faço uma pergunta repentina e para parecer que tem influência verbal, ou para ter influência verbal, você se apoia em algo que já é corriqueiro. Uma experiência sua, né? Experiência pessoal. Então, o assunto de apoio é onde vai ser assentado o assunto principal. Então, eu te pergunto sobre como você chegou a viajar a X países. E talvez essa pergunta não era esperada. Você pode recorrer, como você citou, desde criança, quando eu assistia a televisão, eu me imaginava conhecendo a Estátua da Liberdade. Assunto de apoio. Sim. E aí o seu cérebro ganha tempo para organizar. Exato. Eu gostei muito da tua resposta, Wesley. Perfeitamente, é isso aí. Que legal. Você organizar suas ideias, e enquanto teu cérebro está organizando as ideias, você está resgatando ali um passado recente ou distante, mas que te dá embasamento para continuar dali para frente. Sem dúvidas. E até para fazer uma mini palestra, talvez, vamos pensar na homenagem, que é que está na minha cabeça agora,
Você vai ter que falar na Câmara dos Vereadores porque foi homenageado, e agora o que falar? Uma das estruturas mais fáceis é passado, presente e futuro. Perfeitamente. Eu vou construir uma história falando sobre... eu tenho um tema principal. O tema principal é o meu amor pela cidade. Baseado nisso, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou de uma cidade, aí falo do passado. Aí eu me perco com menos probabilidade, porque é algo que está muito cravado na minha memória. E eu venho caminhando, e hoje, quando eu estou aqui presente, eu me sinto feliz porque essa cidade me abraçou e eu consigo falar disso. E olhando para frente, eu quero que os meus filhos cresçam nessa cidade. Passado, presente, futuro. É um storytelling? É. Porque fala muito storytelling, né? É contar história. Contar história. Mas essa história específica é a mais fácil de contar, por 2 motivos. Porque ela é sua e porque ela já está organizada. Não tem como. Você provavelmente não vai contar o futuro antes do passado, você já está condicionado a passado, presente e futuro. Então, histórias pessoais organizadas em ordem cronológica são as mais fáceis de contar. Então, o cara que quer jogar no seguro, ele faz isso. Ele se apoia nisso. Se apoia nisso. É uma técnica perfeitamente aceitável, né? Muito. E muito bem-vinda. As pessoas adoram. Nós somos o que somos graças à história que a gente conta. Uhum. O ser humano e a espécie humana evoluiu a partir da habilidade de contar história. Então, histórias são ferramentas que precisam ser usadas em tudo. Para vender. A contabilidade da pessoa está exatamente na sua história, no seu passado. Exato. E conseguir contar isso de maneira magistral, de maneira interessante, faz com que essa pessoa... Resumida, inclusive, né? Exato. Muitas vezes resumida. Porque tem pessoas que são extremamente prolixas, que são essas que acabam lateralizando demais o assunto. Eu costumo dizer que mais do que falar muito, o problema do prolixo é não chegar a lugar nenhum. Ficar andando em volta do rabo. Exato. E tem muita gente que é assim. Que um assunto puxa o outro e no final ela nem sabe do que ela está falando. Isso é um problema. Se perder. Se perder. Tem um detalhe que a gente aprendia muito lá na escola, que é para tomar cuidado com o humor. Sim. Por que o humor é tão... É uma linha tão tênue na oratória? É divertido quando dá certo, né? Exato. O humor é uma das coisas mais poderosas, mas ele pode ser catastrófico caso não funcione. Então, tem muitas pessoas que já têm aptidão e já são naturalmente engraçadas, e essas têm que usar essa característica porque funciona. Agora, começar um discurso forçando uma piada, por exemplo. Se essa piada não funciona, você recebe um rótulo muito difícil de reverter, que fala, engraçadinho, nossa, que cara chato. E aí isso te atrapalha. Então, o humor... Você tem outras estruturas que são mais seguras na comunicação. E se você não é naturalmente engraçado, talvez você não precise ficar procurando piadinhas, porque pode te atrapalhar na mensagem. É por isso que eu falava bastante. Mas é complicado. Eu queria ouvir o Ildeu também, que é comunicador, que já deve ter visto muito case já acontecendo na frente dele, a pessoa contar uma piada inapropriada para o momento e você ficar numa saia justa, né? Na verdade, você tem que se posicionar. Aonde que você está? Para quem você está falando? Qual público está recebendo sua mensagem? Para que você possa se integrar ao público pertinente. Não adianta você fazer uma piada fora de contexto. Fora do contexto. Às vezes até contando a história de um concorrente, se você está fazendo, usando a palavra numa empresa, né? Sem dúvida. Você falar de um concorrente talvez não seja de bom tom. Então, na verdade, são técnicas que a gente vai destrinchando aqui ao longo da nossa entrevista. Por exemplo, algumas técnicas que são interessantes. Primeiro, a dicção, eu já falei técnicas aqui errado, técnicas, né? Técnicas. Mas... corrigir naturalmente faz parte do processo. Sem dúvida. Talvez é melhor do que deixar errado ou não corrigir. E a vulnerabilidade também, essa naturalidade na comunicação. As pessoas travam porque elas querem ser perfeitas demais. Procurar a perfeição. Entender que está tudo bem, que quanto mais humano você for, maior a sua capacidade de conexão humana. Então, eu eventualmente pronuncio alguma palavra de um jeito que eu não gostaria e eu corrijo, como você fez, um comunicador super experiente, e vida que segue. O que te faz um bom comunicador é tratar como natural a comunicação. Principalmente quando você está assim, numa conversa informal, mesmo que seja formal, mas que você tenha aquela justificativa que você deixa suave até o teu erro, você passa a ser até interessante, que as pessoas começam a prestar mais atenção. Tem gente que erra de propósito. Acontece.
Um fator importante na comunicação, para quem está assim, é chamado para falar em público, etc., olho no olho. De você Contato dividir visual. o contato visual, mas com todo mundo da plateia, e não ficar fixado numa Exato. só pessoa que está ali na primeira fila, né? E também não seguir o conselho de algumas professoras lá da 4ª série que falavam, tá nervoso para apresentar o trabalho? Olha no fundo da sala, você não vai estar vendo ninguém, você não fica nervoso. Só que você esquece que a quantidade de atenção que você dá para os outros é a quantidade de atenção que você recebe de volta. Exato. Então, numa conversa, o contato visual é pilar de comunicação. Se você não fizer um contato visual, você não está dando atenção para os outros e não vai receber atenção. Você também não sabe avaliar, né? E é o termômetro. Quando você está interpretando a expressão facial do outro, fazendo contato visual distribuído, você tem capacidade de adaptação na mensagem. Então, não é confortável, principalmente para os tímidos, mas é essencial, não é negociável. Contato visual, muito bem lembrado, Ildeu. Tá, e outra coisa, a postura, que eu acho que é muito importante. Agora, há alguma proibição na postura? Por exemplo, eu posso subir no palco e botar a mão no bolso e falar como se eu estivesse mais em casa? Eu costumo dizer que oratória não é matemática. Então ela não é tão simples por ser uma ciência humana. Porém, existem boas práticas. E não é uma boa prática mão no bolso. A regra que eu recomendo é, imagina uma caixa que comece na linha do umbigo e termina na linha do peito. 80% do tempo, as suas mãos na caixa. E assim você vai estar se comunicando com uma linguagem não verbal confiante. Porque as suas mãos estão à mostra, você não tem nada a esconder. E agora essa linguagem mais... Gera uma confiança, né? Transmite confiança. E aí a pessoa intuitivamente te respeita mais. Só cuidado com não gesticular absurdamente demais, né? Exato. E evitar mãos na frente do rosto, porque tem sangue italiano que acaba tendo uma linguagem não verbal muito atabalhoada muitas vezes, e aí atrapalha. A sua mensagem é o cerne da sua fala. Então, chamar mais atenção para as mãos te atrapalha. Mas usar as mãos é de bom tom, sim. E se quiser descansá-las, ao invés de pôr no bolso ou para trás, descansa numa posição parecida com essa, onde você aproxima os dedos de maneira leve e a partir daqui você usa a linguagem não verbal para poder... São os que os religiosos fazem. Sim. Eles são muito habilidosos, via de regra, na comunicação. E enquanto a gente fala, o corpo grita. Tem que ter consciência da postura. Porque a gente está comunicando com nossas expressões faciais, com o uso das mãos. Evitar balançar demais quando está falando em pé. Tem gente que fica trocando de perna o tempo todo. E isso distrai a plateia e faz com que você transmita nervosismo. Tem que pensar no que a sua postura está comunicando. E já que a gente está falando de base da comunicação, nós falamos da naturalidade, que é essencial, contato visual, linguagem não verbal e também a modulação de voz. Sim, postura de voz. Postura de voz. O tom de voz define muito da transmissão de sentimentos. Tem uma pesquisa de Merabian, que é um estudioso das relações humanas, que fala que 38%, e ele prova isso na pesquisa dele, 38% da transmissão de sentimentos vem da modulação de voz. Então, se você... Quem é casado já aprendeu isso aí. A esposa ensina. Não é o que você falou comigo que eu não gostei, é o jeito que você fala comigo. Aliás, se você não falar, melhor ainda. Exato. Se puder, Aí, puder usar a quinta emenda, né? acho que aí você entra na linguagem corporal. Só a linguagem corporal já diz tudo. Na negociação, Wesley, pegando esse gancho da linguagem corporal, quando a gente vai numa negociação com um cliente e a gente fala bem, a gente está expondo o produto, a operação, tudo aquilo, e o cliente está assim. Fechado. Você olha a perna dele e está assim. Ele está me passando uma mensagem. Sim, claro. Ele está dizendo para mim Claramente. que... Ele está fechado para a sua conversa. Muito provavelmente ele não quer. Ele tem afastamento, como você fez, um afastamento corporal. Eu estou longe de você. É o não tô fechado. corporal, né? Exato. Mas ao mesmo tempo, você tem que entender a linha de base. É muito perigoso interpretar a linguagem não verbal e tirar afirmações se você não conhece essa pessoa a ponto de saber qual é o estado basal dela. Porque talvez ela tenha essa característica até como vício de postura. Tem pessoas que são assim já. E aí você acabou de conhecê-la, você pode construir uma hipótese. Mas Viés. Seria o viés. Eu acho que é... É possível que seja,
Mas não se condicione, porque como eu disse, oratória não é matemática. Não é uma regra geral, né? Não é. Existe uma probabilidade maior dela estar fechada, você vai se esforçar mais na negociação. Só que também existe uma possibilidade dela só ser assim, ela tem essa característica, ou ela está com frio, o ar-condicionado está ligado. Olhar para o contexto e para a linha de base vai te ajudar a interpretar melhor a linguagem não verbal. Você entrou num assunto interessante. O Kleber falou a palavra cliente. Sim. E eu digo o seguinte, cliente, você tem que identificar o cliente que você vai estar conversando. A interlocução é muito importante, mas a linguagem visual também é. E aí você tem que identificar se o cliente é visual, auditivo ou sinestésico. Sim. E como é que você distingue isso rapidamente? Vamos lá. O visual ele tende a ser mais preocupado com estética, então se ele estiver muito bem cuidado, é provável que ele tenha uma inclinação mais visual. E ele usa verbos sobre você viu o podcast, sendo que você ouviu o podcast. Okay. Então o estilo verbal dele vai mais para... Você viu o que fulano falou? Você viu o que fulano falou? Então ele tende a ser mais visual. E via de regra, essa pessoa ela usa roupas mais coloridas, o aspecto visual é importante, ela é mais preocupada com as questões estéticas, provavelmente os detalhes de decoração vão ter sido mais considerados. O sinestésico ele já vai sempre, para quem está em casa e não conhece esse termo, tem a ver com a carga emocional. E são pessoas que interpretam o mundo predominantemente pelas sensações físicas e emocionais. É aquele que toca em você quando está conversando? Exato. Ele está sempre te pegando, ele gosta de abraço, ele está sempre falando, levando mais para um lado de sensações. Então, nossa, eu me senti tão bem quando você falou que vinha aqui hoje, porque eu estava precisando de uma conversa. E ele vai trazer no estilo verbal dele palavras que se relacionam com sentimento. E aí você já sabe que se for pragmático demais, objetivo demais na conversa, essa pessoa vai se fechar e vai fazer a postura que o Kleber comentou. Que ela não vai estar conectada porque você não vai estar correspondendo, né? Não trouxe a emoção para ela que ela precisa. E além disso, o auditivo ele vai estar sempre falando de coisas que ele ouviu, ele vai estar enfatizando aspectos e muitas vezes ele não vai estar olhando para você, ele tem mais dificuldade com o contato visual. Ele presta atenção com os ouvidos. Então você vai perceber, entendi. E ele está aqui pensando longe, ele tem essa característica. Sim, mas você também não pode falar demais, você perde a atenção dele. Exato. Ele quer ser objetivo. E é uma objetividade é importante. Para o auditivo principalmente. É uma pessoa que decide baseada em fatos objetivos. Ele não quer que você tenha muito assunto de apoio, como a gente acabou de dizer. Não vamos falar de ouvir dizer, mas vou falar agora de experiências nossas. Claro. Sobre técnicas de comunicação. Eu percebo que as pessoas têm 8 segundos para fazer uma análise de você pela primeira vez. Aqueles 8 segundos são cruciais e primordiais no seu primeiro contato com qualquer pessoa que seja, independente de ser cliente ou uma pessoa qualquer que você quer passar uma expressão. São 8 segundos de leitura, como a leitura De Volta ao Futuro, do futuro, né? Sim. Você faz um raio-x da pessoa, 8 segundos. Postura, sapato, cartão de visita, se ele te apresentou, teu timbre de voz, a tua proposta tem que ser analisada muito rapidamente. Sim. Isso como é que você interpreta isso? É um fato e cada vez mais as novas gerações elas já não conseguem, elas já não têm esses 8 segundos. Cada vez menos tempo nós temos para nos apresentar e formar uma imagem mental na cabeça das pessoas. Mas é muito importante que a gente, então, sabendo disso, seja intencional. Então, qual o seu marketing pessoal tem que ser pensado? Como você quer ser visto? Eu quero transmitir autoridade, força, poder. Então, você precisa começar a se vestir de acordo com isso, a sustentar um tom de voz mais grave, que é típico desse perfil. E, além disso, você precisa começar a trabalhar palavras fortes no início da mensagem, ter uma fala convicta. Por isso que o bom, que a gente tanto falou, ele não é uma boa ideia, porque ele te consome alguns segundos sem causar o impacto que você gostaria. Esses são alguns cuidados e é muito verdade. Só que no digital, e a gente sabe que cada vez mais as pessoas querem se posicionar no digital, ao invés de 8 você tem 2, 3 segundos. É menos que os 8, né? E aí tem que ter uma capacidade de impactar muito nos primeiros segundos. Interessante, que nós estamos falando muito aqui de postura, de se apresentar em público, né? Sim. Tem um outro tipo de apresentação que é exatamente esse que nós estamos fazendo. Atrás daquela câmera ali, tem milhares e milhares de pessoas nos assistindo.
que é uma outra forma de se comunicar. Eu não tenho um público que não tem um retorno imediato do que eu estou falando aqui, que é uma outra forma de comunicar. Sim. Tá? Que para algumas pessoas é uma coisa natural, para outras é um frio na barriga, né? Quer dizer, aliás, o frio na barriga nós temos toda vez que liga aquela luzinha vermelha ali. É o efeito REC. Porque o dia que eu perder esse frio na barriga, eu perco, teoricamente, a nuance da coisa, o senso de responsabilidade. O carinho por fazer. O que eu não posso é achar que eu domino tão bem essa técnica que eu posso olhar para uma câmera e não ficar nervoso. Então, basicamente é isso. Mas é um outro tipo de comunicação que sugestão que você dá para essas pessoas que vão em entrevista de televisão, que tem, basicamente, não tem público, mas tem as câmeras na frente. Sim. Você sabe que eu estava vendo hoje a tal da Creator Economy, a economia da criação desses mundos digitais, já movimenta 1,25 trilhão de dólares no mundo. Então é um fenômeno impressionante. Onde uma história que eu estava ouvindo dizer sobre Logan Paul, um influencer americano, ele bateu um número que a Red Bull gastou 20 anos para faturar 1 bilhão de dólares na venda do produto dela. E ele, veiculando uma campanha só no canal de YouTube dele, em 10 meses vendeu 1 bilhão de dólares do energético que ele lançou. Então, tem muito poder em se comunicar pelas câmeras. E as dicas são naturalidade. Quanto mais autêntico você conseguir ser, quanto mais normal e leve você for na tua comunicação, mais poder de adesão você tem. As pessoas, às vezes, elas entram numa ideia de se comunicar de um jeito difícil, buscar palavras que não são confortáveis para ela, e ela acha que tem que ser assim, e isso mata o poder de conexão. Então, contar histórias que sejam envolventes, trazer o seu carisma, a sua pessoalidade, a sua naturalidade, vai acelerar muito o seu poder de conexão nesse mundo digital. E sempre lembrar que o contato visual é importante, então olhar para a câmera e não para si, que é uma tendência. Vai fazer um vídeo selfie, a pessoa começa a tentar olhar para o cabelo dela, ela quer olhar para a expressão facial dela e ela mata a conexão porque não tem contato visual. Por isso inventaram um aplicativo agora que corrige isso, né? É verdade. Você está olhando para cá e depois o teu olhar fica centralizado aqui. O aplicativo corrige. Mas não é natural. Não. Para mim, a naturalidade é o segredo de quem se dá bem na internet. Quanto mais autêntico for, mais efetivo esse conteúdo vai ser para trazer às massas. Eu acho que entra naquela questão nós falamos do visual, do sinestésico, E do auditivo. auditivo e o digital. Seria uma quarta dimensão para a gente. Esse teste, que é o teste de canais representacionais, ele até o início dos anos 2000 ali, não existia um perfil digital. Mas o que a gente percebe cada vez mais é que esse perfil, esse jeito de entender o mundo mais digitalizado, que pensa 1000 coisas simultâneas, essas pessoas, a geração Z, que já nasceu na época da internet, ela é muito multicanal. Ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e aí surgiu o tal do digital, que é um perfil novo, que tem como característica principal a dispersão. Ele quer assimilar tudo ao mesmo tempo. Então ele liga a TV está ligada, ele está scrollando, que é passando a tela do celular, e ao mesmo tempo está anotando alguma coisa, pensando. Então é uma pessoa muito distraída, via de regra, que está em tudo, mas que não tem nível de atenção suficiente em quase nada. Então você tem que ser direto. Tem que chegar e ser objetivo e falar o que você precisa. Ela não consegue assistir vídeos acima de 1 minuto. Não consegue, né, Wesley? Não. O nível de atenção... Não tem concentração para isso, né? Não tem. A geração nova tem muita dificuldade de concentração. Porque é o trabalho desses mecanismos, não é, do Zuckerberg e do TikTok, prender as pessoas ali. Então, a hora que descobriram o potencial desses vídeos curtos, que libera dopamina em 30 segundos, e o cérebro quer mais daquilo, e aí a pessoa fica viciada em ver conteúdos curtos e não tem profundidade mais nada. O chamar a atenção é uma coisa assim tão interessante. Aliás, depois eu quero falar sobre a teoria do sucesso, que eu entendo que seja assim, que legal. desenvolvi esse raciocínio. Quero aprender isso. Mas assim, nem sempre aquilo que tem valor de conteúdo rico é o que mais prende atenção. Às vezes uma galinha ciscando chama mais atenção de quem está ali no TikTok do que uma parte de uma palestra, alguma coisa assim. Sem e dúvida. nós estamos mostrando essa experiência para vocês. Agora, eu entendo que a diferença do sucesso e do insucesso é uma fração de milésimo de segundo.
é o Ayrton Senna pro Alan Prost. Aquele milésimo de segundo. Sim. Entre o gênio e o que é uma pessoa normal. É sempre um detalhe. É um milésimo de segundo, mas é tão imperceptível, mas acho que vem no DNA da pessoa, uma coisa impressionante. Você vê muito jogador de futebol aí em campos de várzea que tem um potencial grande e nunca chegaram na seleção brasileira. Sem E dúvida. tem jogador na seleção brasileira que não entrava nem no time de várzea, tá? Assim como cantores também, artistas. É uma coisa assim impressionante, esse milésimo de segundo, essa diferenciação, o prender a atenção daquele que está te assistindo, você monopolizar a atenção e principalmente adquirir o sucesso. É fração de milésimo de segundo, essa é uma teoria minha. Faz muito sentido. São detalhes sempre. Muitas vezes você vai aí falando da vida como todo, do jogador de futebol, às vezes ele é extremamente talentoso, mas ele é pouco ousado. E aí ele não tenta, ele não se arrisca, ele não vai para São Paulo mostrar o quanto ele é bom, porque... E aí eu costumo dizer que essas pessoas muitas vezes, até sem perceber, deixam o medo governar elas. E aí, por mais talento que ela tem, ela não se vende como se fosse talentosa, ela não se posiciona, as pessoas não percebem, e aí ela acaba levando o talento para a cova junto dela. Vou contar uma das histórias que eu ouvia lá. O ovo da galinha, todo mundo consome ovo de galinha. Mas o de pato é muito maior, a gema é maior, a clara é maior, vem mais nutriente, vem mais vitamina. Mas por que a gente não consome ovo de pata? Deve ser porque a galinha canta muito quando bota ovo, né? Ela faz propaganda. Ela faz propaganda, tem ovo. É, toda hora. nem sempre o maior vende, não é porque não faz propaganda, né? Exatamente. Então, eu acho que isso se aplica na vida empresarial também. Com certeza. Porque o empresário também tem que mostrar de uma forma efetiva aquilo que ele tem de melhor. Sem dúvida. Às vezes ele é muito bom tecnicamente, mas ele vê alguém que se comunica melhor, que se vende bem, passando na frente dele, ele fica irritado ao invés de aprender a se desenvolver. Ao invés de aprender a vender. Fala, nossa, meu produto é muito melhor, mas você não conta para ninguém, ué. É o pato. E o tal também, em vez de olhar, focar no negócio dele, ele está olhando a loja do lado. Por que é 25 de março, por exemplo, lá em São Paulo, todos vendem? Porque tá cada um focado no seu. Cada um focado no seu. Aliás, até fazendo troca de mercadoria com o vizinho ali, né, para atender o cliente, não é isso? Sem dúvida. Tem uma parceria construída. Então, o ato de ser bem-sucedido nos negócios não quer dizer necessariamente o ato do egoísmo. Pelo contrário, eu acredito que a cooperação tem muito mais potencial de levar as pessoas mais longe. Se você tem muitos casos, o termo é APL, Arranjo Produtivo Local, de empresas do mesmo segmento, onde elas se fortalecem e se transformam em referência. Eu quero citar o caso de Juruáia, por exemplo, que é uma cidade vizinha nossa, em que uma cidade, numa localização difícil, sem acesso pela BR, 30 anos atrás, 1, 2, 3 pessoas decidiram que iam costurar lingerie e essa cidade se tornou uma das maiores rendas per capita, talvez, eu posso estar exagerando, mas do Brasil. É uma cidade onde todo mundo é bem sucedido, sobra emprego, emprega as cidades da região, que são maiores, mas que tem uma mentalidade que não é de cooperação. Eu citaria também Monte Sião, Queijo da Canastra. Né? Tem vários arranjos produtivos locais onde as pessoas se ajudaram e aí elas não competem mais entre elas. Elas competem para fazer a cidade virar referência de alguma coisa. Exatamente. Estive lá fazendo cobertura jornalística várias vezes e observei a atenção que até o governo do estado, o governo federal tem para esses eventos. Afinal de contas, eles geram emprego e renda e divulgam o nosso estado lá fora. Exato. Isso é muito bacana. A cooperação, para mim, é a chave de fazer dar certo, sabe? Ao invés de procurar elementos de competição e só enxergar a competição, é enxergar como a gente pode fazer junto algo maior. Porque, por exemplo, meu negócio é educação. Se eu tenho mais escolas e a Poços se torna uma referência em educação corporativa, por exemplo, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então seria benéfico para a minha empresa. Oratória não era um assunto tão difundido. Quando eu comecei, por exemplo, de 1, 2 anos para cá, que tem grandes influencers, por exemplo, El Professor de Oratória, um influencer que tem mais de 1 milhão de seguidores, ele popularizou o termo e a minha demanda aumentou. Então é bom que as pessoas falem do nosso segmento, do nosso nicho e reverberem isso.
ao invés de entender só como competição pura. Mas eu queria te perguntar uma coisa, assim, mais por curiosidade. Claro. Eu sei, por exemplo, que existem alguns treinamentos muito bem sedimentados e famosos, assim como o Mastermind. O Vox to You, quer dizer, o que quer dizer Vox to You? Vox to You, se fosse traduzir, é uma palavra em grego e a outra Só em inglês. lembrando que Mastermind é mente mestra. mente mestra. Sim. Voz para você. Voz. O to é do inglês TO, virou 2. Virou 2. Vox to you o vox é voz em Voz. latim ou grego, Latim. não tenho certeza, latim. Voz para você. A ideia da Vox to you é que todo mundo tenha voz e que você saiba expressar essa voz para vender o seu potencial para o mundo. Eu não sabia disso, eu perguntei por Curiosidade. aprender. É essa a ideia. É uma marca que foi construída em 2015. Quem é o criador da Vox to You? Luiz Câmara é um empreendedor bastante renomado e tem a minha idade, tem 34 anos, É aqui no Brasil? brasileiro. E a Vox to You, é interessante essa história, eu vou aproveitar para contar. Fique à vontade. Wesley, Vamos está em bater casa. esse papo. Meu filho está dormindo, então a gente vai até meia-noite, tá bom? Tá tudo certo. Mandar um abraço para Jennifer, sua esposa. Claro. Um beijão, amor. Assistir esse podcast e avaliar, né, o Wesley aqui. A minha performance como orador vai ser avaliada e as minhas piadas sobre casamento Rigorosamente. também. As piadas sobre casamento também. O que eu dizia, e essa história tem a ver com a Jennifer, eu vou te contar essa história que é bem interessante. O Luiz Câmara, jovem, audacioso, empreendedor, ele tinha farmácias na região de Cravinhos. E ele conheceu um evento que se chamava Walking Together. Ele foi nesse evento de empreendedorismo na cidade de Catanduva. Quem faz esse evento é o Fábio Fernandes, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço e um cara extremamente bem relacionado. Ele hoje cuida da expansão do LEAD, que é o grupo, acredito que é o maior grupo empresarial do mundo. 52% do PIB privado do país são presidentes associados ao LEAD, que o João Dória criou. E o Fábio começou a fazer um movimento no interior do país para fomentar atitudes empreendedoras. Luiz Câmara foi lá, conheceu, adorou o formato de evento, falou, quero fazer isso aí em Cravinhos. E aí ele levou para Cravinhos e levava grandes palestrantes em um evento gratuito para fomentar o empreendedorismo em Cravinhos, perto de Ribeirão Preto. Ele levava, por exemplo, a Luísa Helena Trajano palestrando para 600 pessoas de graça. Era incrível. E tem um quadro no Walking Together que é Sobe no Caixote. 2 minutos para qualquer um se vender no caixote. E aí tem É em 600 cima do caixote? num caixotinho. É simbolicamente um caixote em cima do palco. E aí ninguém ia, muitas vezes. 600 pessoas lá, uma baita oportunidade de se vender, todo mundo empresário, e a pessoa não tinha coragem de subir no palco. Aí o Luiz, nessa época, tendo uma empresa de eventos, a Inova Company, cria, em parceria com o gerente de uma empresa de RH lá, um modelo de curso de oratória para executivos e líderes. E assim nasce o curso de oratória. E isso explode de uma forma impressionante, muito sucesso já nos primeiros anos, 2013, 2014. 2015 vem a marca Vox to You e um espaço muito maior em Ribeirão Preto. No primeiro ano ele já matriculou 500 pessoas num curso que é o maior curso de oratória da América Latina. 120 horas, é uma academia de 10 meses, baseado em prática. Tinha 120 dinâmicas nesses 10 meses. 150 dinâmicas em 120 horas. E aí pronto, esse fenômeno, em 2017 começa a franquear. E a história, vou dar um pause aí. Em 2017, eu, como consultor de empresas, 2018, comecinho, eu fui numa palestra do Fábio Fernandes, onde ele contava sobre o Walking Together, que a essa altura já estava em mais de 60 cidades, e como era legal, muito interessante, em São José do Rio Pardo. E na mesma palestra, uma pessoa que eu não conhecia também se encantou com a ideia do Walking Together, a Jennifer. Nós, no mesmo evento, por coincidência, entramos na mesma fila, foto com o Fábio Fernandes e falamos, eu quero levar para minha cidade. Eu para Guaxupé, a Jennifer para Poços. A gente entra... Então vocês começaram separados? Começamos separados, a gente não se conhecia. Uhum. A gente entra no mesmo grupo de WhatsApp, eu vi DDD 35, dá uma olhadinha e fala, moça bonita aqui, não acho. Aí ela começa a estruturar o evento dela, eu... Explica para quem está nos assistindo que a Jennifer é tua esposa. Exato, é da minha esposa que nós estamos falando, e a história vai chegar nesse lugar. Aí a gente começa no mesmo grupo, tem interesse por empreendedorismo, negócios,
A essa altura eu já tinha sido aluno da Vox2U, eu começo a fazer evento lá, ela aqui. Eu dava consultoria e treinamento em gestão empresarial. E isso faz com que eu mande uma mensagem. Fala, Jennifer, quero levar meu treinamento para Poços, eu faço aqui em Guaxupé, ela me ajuda. E Ela tinha já um local específico, né? Ela tinha um local que me ajudaria nesse sentido. E assim a gente fica amigo, namorado, casa. E depois, para unir tudo isso, além de fazer o Walking Together, a gente gostava muito da ideia de ter uma escola de oratória. E nós nos tornamos a primeira escola de oratória do sul de Minas. 2020, já noivos, casamos em 21. Essas histórias todas se unem. Walking Together, Vox2U e o meu relacionamento E agora com é a Jennifer. Vox2U, Exato. Agora tem o Anthony. que é o filho dele. É interessante sobre tudo isso que nós dissemos até agora. E eu gostaria assim, que você falasse um pouco mais assim, sobre a tua escola aqui em Poços. Claro. Tá? Quantos alunos você já formou? Quantos alunos são formados cada turma? Legal. E outra coisa, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o João Dória Júnior. Que legal. Vocês consideram coach? Boa pergunta. É interessante falar, primeiro falando sobre a Vox. Nós inauguramos em janeiro de 21, aqui em Poços, e já são mais de 1.000 alunos formados pela nossa unidade. Desses 1.000 alunos, nós atendemos aqui 22 cidades da região, já foram 22 cidades diferentes, e para nós é motivo de muito orgulho ter desenvolvido essas pessoas. Eu nunca fiz um curso de coaching, mas eu aprendi ao longo da experiência com a Vox2U a respeitar e a entender que mentalidade é importante. Então, não, eu não sou um coach, eu sou um professor de oratória e engenheiro, por não ter a formação. Mas em vários momentos da Vox, a gente ajuda as pessoas a refletirem sobre como elas pensam, porque a forma como elas pensam define muito dos resultados que elas tendem a ter. E eu, de engenheiro cético em 2017, eu fui mudando o meu jeito de ver as coisas, porque eu entendi que não são só aspectos técnicos, que pessoas precisam da mentalidade certa para ter resultado. Então, apesar de não ser coach, eu valorizo os bons coaches que são exceção. Okay. A maioria é conversa fiada, para ser muito sincero. Ricardo Eletro é coach? Eu acompanho ele pouco, acredita? É. Acompanho ele pouco. Eu sei que ele construiu um negócio gigantesco e acabou tendo um desfecho difícil com a Ricardo Eletro. Sim, a Ricardo Eletro. E agora parece que ele está se posicionando como coaching de vendas, ensinando a turma a vender. Acho que é isso que ele Só para a pessoa se posicionar como exemplo, o que é um coach, não é isso? Por Sim. isso que eu estou te perguntando isso. No mercado americano, nos Estados Unidos, a profissão de coach é uma das mais bem remuneradas e valorizadas. É de lá que nós pegamos emprestado esse termo. O coach é um treinador, se nós fôssemos traduzir. Então, treinador de pessoas. Tanto é que o técnico de futebol, o técnico de basquete chama coach. Ele é um coaching. Ele é um treinador de pessoas com um objetivo específico. Aliás, por que o jogador de futebol chama o técnico de professor? Exatamente aquele que ensina, né? Ele está ali para ensinar, ele é um coach. Exatamente. Então, o coaching corporativo, em tese, ele tem a função de fazer perguntas que ajudem o empresário, o executivo, a acessar um novo nível de resultado que a cabeça dele ainda não pensou. Ele está travado em algum lugar e esse coach é um especialista em método de performance empresarial. E por meio de perguntas ele provoca mudanças. A grande questão que, diferente dos Estados Unidos, no Brasil tem muita gente que não tem resultado e que não acessou um nível de resultado naquela área, ensinando a ter resultado. Nossa, Wesley, agora você falou tudo. Eu vou deixar o Kleber participar da nossa conversa. Eu tô esperando na deixa, mas ele tá tão eufórico que eu não Conversa tá consigo boa. entrar na deixa. Eu já tô aqui anotado aqui, ó. Mas vai lá, Porque tem Wilder. muita gente que se considera coach, ou seja, professor, aquele que ensina, aquele que passa uma mensagem positiva, aquele que mostra para o empresário qual caminho a seguir, mas nunca assinou uma carteira de trabalho. Exato, exatamente. Então esse perfil não é o que eu respeito. Agora, se você tem muito resultado na sua área, eu sentar com você e aprender e Você pagar falou o que agora é da Luísa? Exato. Luiz Helena Trajano, se ela for ensinar sobre varejo e você que está assistindo em casa tem uma empresa de varejo, você deveria estar lá sentado com ela. Se você puder pagar, vai ser incrível para você. Porque ela está há 50 anos aprendendo e ela resume para você. Ela está falando na teoria o que ela aprendeu na prática. Exato. Aí eu respeito. Exatamente essa é a minha mesma opinião. Eu penso assim, eu treinei 1.000 pessoas em oratória e agora eu consigo falar com oratória.
Aristóteles, para voltar até para esse assunto, ele falava que a retórica ela é construída de 3 fatores. Eu vou falar do primeiro, que é sobre isso. Ethos. Ethos é ética. E a ética é as palavras que você fala cabem na sua boca. Para você ser persuasivo, a primeira coisa é a autoridade vem do interlocutor perceber que o que você fala cabe na sua boca, combina com você. Então, se você for me ensinar sobre jornalismo, com mais de 25 anos de experiência, eu vou sentar e aprender. Você é meu coach nisso. Mas o meu problema com o coach é que ele não pode ser referência em tudo. No que ele tem resultado. E aí eu sento para aprender com ele. Agora eu quero aprender de outra coisa que ele não tem resultado, eu procuro um outro coach. Alguém que domina a área que eu quero aprender. Você está falando de Aristóteles. Não é dele a frase? Se perguntaram o que eu sei, eu só sei que nada sei. Exato. É dele mesmo? Dizem que é. É a Faz humildade. tanto tempo que a gente não lembra se foi ele que falou. É. Naquela época não tinha WhatsApp. Naquela época não tinha Google Drive para salvar. Mas Kleber. não, que o Deu falou muito de coach ficou muito pejorativo. O termo ficou banalizado demais e todo mundo é coach. Aliás, Todo mundo é coach. tem candidato que diz que faz questão de dizer que não é coach. Exato. E ele tá bravo que agora, já é que ele não é coach, ele é ex-coach. Como é que ele faz? Bom, Vamos lá. qual que é a diferença de mentoria para coach? Porque agora eu vejo muita migração para a palavra mentoria. Eu não sou coach, eu sou mentor. Mentor. Eu confesso que eu também às vezes tenho essa dúvida. Vamos lá, vamos construir junto essa análise. A mentoria, ela é uma hora ou uma carga horária que você adquire para ter acesso a essa pessoa que em tese é um coach. Uma coisa é o produto que ele entrega, que é a mentoria, a outra coisa é a função dele. Na minha percepção, ele é um coach que te mentora na área específica. Por exemplo, eu até estou revendo a minha resposta. Em oratória, eu sou um coach, eu sou um treinador de pessoas. Se eu for traduzir a palavra, um treinador de oratória é um coach de oratória. E aí a minha mentoria é o momento onde eu entrego o meu conteúdo para você, te ajudando a melhorar naquilo que eu mentoro. Então, para mim, a diferença é essa. O mentor seria um conselheiro. Eu estou treinando, mas eu preciso de um conselho. Eu estou chegando no objetivo, mas eu sinto que falta. Eu não consigo chegar naquele cliente, naquela empresa, apesar de saber oratória, saber as técnicas. E para mim é o marketing que muda. Na verdade é a mesma coisa, na minha percepção. O mentor e o coach, ele tem a mesma função. Como vai chamar depende de como ele se posiciona Se comercialmente. enquadra, né? É, Wesley, vou te pedir 1 minuto. claro. Tem que agradecer nossos patrocinadores. Por favor. Se você precisa de crédito rápido, vai até Marezine, na rua Minas Gerais. Obrigado, Marquinhos. Na rua Minas Gerais 664. Lá você encontra empréstimo rápido, baseado no limite do seu cartão de crédito, no fundo de garantia de tempo de serviço e principalmente se você tem algum lastro de imóvel ou imóvel, você quer investir, na Marezine você sai com mais ou menos 1 hora com dinheiro na sua conta. Quero falar também do pão de queijo Xodó de Minas. Você conhece, Wesley? O pão Não, de mas queijo deu água Xodó na de boca, Minas tem gosto de mineiro, feito com queijo de Minas e principalmente com queijo de verdade. Muito bem. E para acompanhar pão de queijo Xodó de Minas, nada melhor do que o café caldense. Coisa da nossa terra, café de pura qualidade. O café caldense deixa você muito mais satisfeito com o sabor, com a relevância, com a qualidade do produto. Também quero dizer que esse podcast é retransmitido na TV Postos aos sábados às 23 horas, domingo às 17h30. Acompanhe conosco lá na TV Postos. E também eu faço um convite a vocês para terem a oportunidade de viajar comigo pelo Brasil e pelo mundo, conhecendo o nosso país, conhecendo outras culturas. O Especial Turismo é exibido na TV Postos aos sábados às 20 horas, aos domingos às 15h30 e às quartas-feiras às 20 horas. Fala aí, Wesley. Sensacional. Eu achei bonita a embalagem do café caldense. Café Linda, bonito. né? É, com certeza. Melhor do que a embalagem, sabe o que é, O Wesley? café que tá lá dentro. Conteúdo. Como tudo na vida, se não tem conteúdo, Porque, não é bom, né? Não é bom. Porque há produtos, nós já terminamos nosso peixão, nós estamos só elogiando nosso cliente. Tem produto que a embalagem é linda, Sim. mas o produto interno às vezes não é tão... Não é condizente. Mas é convidativo. Quando o produto tem uma embalagem bonita e você sabe que é saboroso, ele é duplamente bom.
Porque é legal quando você pega um produto que dá gosto, não é? De ponta a ponta até na embalagem. Então eu vou dizer para vocês, a gente só faz merchan de produtos de primeira qualidade aqui e empresas que podem te atender com qualidade e excelência. Falei? Sensacional, muito bom. Wesley, o Kleber foi seu pupilo? Tive essa honra. Ele aprendeu tanto que ele escreveu um livro que eu recomendo a todos a leitura desse livro. Eu já o li e fiquei encantado. Fala um pouquinho do livro. Da Ferrari azul. Diz que Ferrari... Aliás, ele falou o exemplo da Ferrari azul, que toda Ferrari é vermelha. Negativo, mas a Ferrari vermelha é que liga aquele cavalinho lá à marca Ferrari. Sem dúvida. Mas eu vi uma exposição de Ferraris debaixo da Torre Eiffel uma vez, tinha mais de 500 Ferraris, e tinha Ferrari amarela, tinha Ferrari prata, tinha Ferrari azul, mas todo mundo olhava só para a Ferrari vermelha. É a que chama mais atenção, não tem jeito. Basicamente ligada à marca, né? Sem dúvida. A marca trabalhou muito o vermelho na Ferrari, não? Tá, então eu recomendo a todos, empreste o livro. Por favor. O impossível a gente faz na hora. O impossível a gente faz na hora. Milagre demora 30 minutos. O Kleber está ficando tão bom nisso que vai mudar o título do livro, que o milagre se faz em 20 minutos. Olha, Tá otimizando o milagre. você me coloca cada desafio, deu. O segundo livro vai ter Menos tempo. Menos tempo. Isso é aprimoração da aula. E no Instagram, @Kleber Descomplica. E tem esse nome Descomplica, já está ficando um apelido já onde eu trabalho, Descomplica, porque a nossa missão, além de comunicador, de explicador, acho que nós somos explicadores das coisas, é descomplicar. Para que complicar? Se você pode traduzir um assunto e levar conhecimento de forma que você use analogias, que eu aprendi muito na Vox, a fazer analogia, a mostrar para o seu interlocutor que ele pode aprender com você no menor tempo possível, isso traz resultado. Com e certeza. traz satisfação. Eu queria pedir ao Wesley se ele pode contar para nós uma história de transformação. Eu acho que a Vox, ela não só ensina a oratória, mas ela transforma as pessoas. Como que, sem, claro, mencionar o nome da pessoa em si, acho que por respeito à pessoa, mas tem uma história que te marcou de uma pessoa que esteve lá e que você sentiu a transformação dela depois, Cara, no final do curso? São tantas histórias que eu estou aqui com dificuldade não de lembrar de uma, porque o nosso trabalho, muitas vezes, ele traz alta performance. Que era, por exemplo, o objetivo do Kleber, que já se comunicava bem e que desenvolveu ali a alta performance para conduzir palestras em alto nível e evoluiu muito nesse sentido, a gente ficou orgulhoso. Mas tem pessoas que têm um contraste muito grande, porque ela chega ali com dificuldade de olhar no olho, de conseguir projetar a fala. E eu tenho um caso específico de uma pessoa que nem é daqui, é de uma cidade vizinha, em que ela, na entrevista, na primeira conversa, ela falou: essa aqui é a minha última tentativa, eu sou engenheira e trabalho como analista em um laticínio, coincidentemente eu já trabalhei em laticínio, e eu estou para pedir conta. Eu até que ganho bem, só que toda vez que o meu chefe fala comigo eu choro, eu não consigo conversar com as pessoas, eles querem que eu seja líder e eu não consigo nem me posicionar comigo mesma, e eu acho que eu vou sair de lá. Você me ajuda? Mas assim, sem capacidade de projetar a voz, falando para dentro, muito tímida, uma linguagem corporal fechada e encolhida, diminuta, Introspectiva, né? totalmente introspectiva. E a vida inteira ela teve essa dificuldade acompanhando. Estou falando de uma pessoa de uns 28 anos, eu imagino. E a gente foi trabalhando e foi um dos casos mais desafiadores, porque o nosso curso é muito divertido, muito leve, tem muita brincadeira, e a grande maioria, mesmo tímida, ela se contagia e sobe no palco, brinca, dá risada. Só que por 4 semanas essa pessoa ficava no canto e falava: não, eu prefiro não participar. Era assim, cochichado que ela falava. E eu comecei a ter dúvida, eu falei: eu acho que dessa vez o nosso método vai vacilar. Só que de repente essa pessoa ousou, fazia uma dinâmica de 3, 4, 2 dinâmicas, vinha na mentoria, que era um encontro individual para ajudar a tratar as questões específicas dela, e lá ela era provocada a pensar diferente. E aí, se você pegar essa pessoa hoje, ela é gerente de qualidade desse laticínio, ela tem uma equipe que responde para ela e ela se posiciona no digital como uma pessoa que empodera mulheres. Ela é uma mulher e ela descobriu o potencial que ela tem, aí ela tem até um termo, eu não vou falar só para não
não necessariamente expô-la aqui. Ela se posiciona no digital, é uma influencer falando sobre como uma mulher pode assumir o protagonismo da própria vida. Ela tem uma potência vocal, um jeito de falar, uma paixão, um entusiasmo. E com certeza esse é o maior case da minha percepção, porque foi desafiador e é o que torna gratificante ver o tamanho do impacto que um curso de oratória tem na vida de uma pessoa que viveu 25, 27, 28 anos refém do medo da exposição. E quando ela descobre o tamanho do potencial que ela tem, ela se torna uma leoa. Para mim, isso ficou gravado. Isso te dá uma satisfação muito grande, né? Mais do que o dinheiro. Wesley, fala para mim sobre ouvir e falar. Comunicação é a habilidade, né? A oratória de verdade é ser capaz de produzir diálogos. Tem pessoas que falam bem e acham que são bons comunicadores. Elas falam muito e acabam não conseguindo conduzir uma conversa, porque não propõem diálogo, não tem atenção no outro. Então, ouvir é tão importante quanto falar bem para ser um bom comunicador. A capacidade de ouvir para entender e não para responder. Nesse mundo hiperacelerado que a gente vive, a pessoa está sempre pensando no daqui a pouco. E ela acaba não ouvindo de verdade e assim ela não se conecta. Porque antes de te ouvir, ela já decidiu o que ela ia responder. Então é uma deficiência de muita gente. Tem muito aluno que chega na Vox achando que é bom comunicador porque fala bastante. E aí ele vai ser treinado para ouvir bem e a partir disso falar de maneira adequada. Para mim é essencial saber ouvir para se comunicar bem. Desenvolver o dom da audição. Diz que por isso que a gente tem 2 orelhas e uma boca só, não é isso? Esse ditado é verdade. Precisa ser bom de ouvido para ser bom de oratória. Kleber, estamos chegando na reta final do programa. Aliás, passamos 4 minutos, mas o Marquinhos perdoa a gente aqui. Você quer mais uma posição? Eu acho que eu gostaria que ele deixasse uma mensagem, não um conselho. Que conselho que você daria para alguém que quer começar na oratória, palestrar ou a falar com o seu gestor? Claro, buscar a Vox. Acho que tem a Vox para nos ajudar. Conta com a gente. Tem algum conselho prático para ela se sentir bem hoje e aproveitar essa dica, esse seu conselho? Eu falo muito sobre isso porque eu acredito que atrapalha muitas pessoas. As pessoas são reféns do medo e elas estão numa pseudo zona de conforto. Só que a dificuldade em ter resultado não é confortável de verdade, só parece. E tem muita gente que deixa o medo governar a sua vida ao invés de governar por si mesma. Então o conselho é que essa pessoa enfrente o medo e descubra que o resultado provavelmente está do outro lado do medo. Não nega a oportunidade de treinar e ela nunca vai ser perfeita antes de treinar, testar e errar. Não tem tanto medo do erro, todo mundo é imperfeito. Perfeição é feito por inteiro, acabou, morreu, não tem razão de existir. Então, ousa errar e enquanto erra, aprende, porque assim a gente se aperfeiçoa e se torna pessoas melhores e comunicadores melhores. Esse é o conselho. Bom conselho. Kleber, quero te agradecer a presença hoje aqui, me ajudar a compartilhar com essa Eu que agradeço, experiência. Né? Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui, você sabe disso. É recíproco. Wesley, quero agradecer a sua presença aqui e dizer que você acrescentou demais. Muito obrigado. Nossas experiências e de quem está nos assistindo pelas várias plataformas digitais, assim como pela TV Poços. Que legal, muito obrigado pelo convite, viu, Ildeu? Obrigado também, Marcos, por ter me convidado. Prazer e uma surpresa muito boa estar aqui com o Kleber. E você que nos assiste e tem interesse em desenvolver a sua comunicação, eu fico à disposição. A minha rede social pessoal é @falawesley no Instagram, além do @vox Poços de Caldas. Segue lá porque tem muita dica boa que vai te ajudar a destravar na sua oratória e ter alta performance de comunicação. Obrigado, pessoal. Valeu demais. É isso aí. Essa semana foi bacana pra caramba a entrevista, foi legal, vocês gostaram. Nós falamos sobre comunicação, sobre oratória, principalmente experiência de vida. E semana que vem tem mais aqui no podcast Café com Manteiga. E no podcast a gente se encontra aqui.